Antes de começar, respire fundo. Deixe o celular de lado. E apenas ouça. O que você vai escutar agora não é uma aula, nem uma palestra. É um espelho. Um espelho que reflete o que você nunca quis enxergar. Porque a verdade, quando chega, costuma destruir a ilusão de que você é livre. Você acredita que toma suas próprias decisões. Acredita que o que vive hoje é resultado das suas escolhas, do seu esforço, do seu merecimento. Mas e se eu te dissesse que a maioria das suas escolhas não são suas? Que suas decisões foram moldadas antes mesmo de você entender o que era dinheiro, antes mesmo de você saber o que era querer algo? Spoiler, você foi programado, e não apenas programado para obedecer, mas para viver em escassez, para aceitar o pouco, para achar bonito ser limitado. Enquanto você dormia, a sociedade te ensinava que ser pobre é virtude, que desejar mais é pecado, que pedir é errado e que o dinheiro corrompe. Mas o que realmente te corrompeu não foi o dinheiro, foi a ausência dele. Sabemos que muitos dos nossos ouvintes deixam apenas o áudio rodando para ouvir nossas reflexões. Então, se você é um deles, deixe este vídeo continuar. Permita que as palavras te alcancem mesmo que seus olhos estejam fechados, porque o que vem agora é o despertar daquilo que te mantém preso. Desde criança você ouvia: o dinheiro não traz felicidade. Melhor ser honesto do que rico. Quem muito quer, tudo perde. Essas frases pareciam inocentes, mas cada uma delas foi uma linha de código, um fragmento de um software invisível que se instalava silenciosamente na sua mente. Um programa criado por pessoas que também foram programadas. Seus pais, seus avós, seus professores, todos repetindo o mesmo sistema que herdaram, sem perceber que eram peças de um jogo muito maior. E esse jogo foi desenhado para que poucos vencessem, e para que a multidão acreditasse que a derrota era destino. Você cresceu acreditando que o certo era viver com o que tem, que reclamar da vida é ingratidão, que pedir aumento é ousadia, que investir é arriscado e que trabalhar duro é o único caminho digno. Mas olha ao seu redor. Quantas pessoas trabalham duro e continuam no mesmo lugar? Quantas gastam a vida inteira pagando contas, repetindo as mesmas frases, seguindo o mesmo roteiro? Não é coincidência. É programação. Imagine que dentro da sua mente existe um cofre, e dentro desse cofre há um conjunto de crenças que definem até onde você pode ir. Não importa o quanto o mundo mude, você sempre volta para o limite do seu cofre mental. Recebe um aumento, gasta tudo. Ganha mais clientes, se sabota. Economiza um pouco. Alguém precisa de ajuda e você entrega tudo. Esse cofre é o seu modelo mental financeiro, ou como T. Harv Eker chama, o seu blueprint, um molde psicológico que regula o seu nível de riqueza como um termostato que ajusta a temperatura da sua vida. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que quem tem muito roubou de alguém, então cada vez que a abundância se aproxima, sua mente te puxa de volta para o que é familiar, a escassez. E é aí que o ciclo começa de novo. Trabalhar mais, ganhar um pouco, perder tudo, recomeçar. A pobreza é um código, e o pior é que ele está camuflado de humildade. Você foi ensinado a confundir humildade com limitação. Te ensinaram a achar bonito o dar um jeitinho, o sobreviver, o se contentar. Mas a verdade é que a escassez não é um sinal de pureza. É um sintoma de manipulação. Pense nisso. Por que será que as escolas não ensinam educação financeira? Por que crescemos decorando fórmulas, mas nunca aprendemos a gerar renda? Por que o sistema recompensa quem obedece e pune quem questiona? Porque o conhecimento sobre dinheiro liberta, e quem é livre não se submete. Você foi programado para seguir o caminho padrão. Estudar, trabalhar, pagar contas, envelhecer, morrer, e nesse intervalo entre nascer e morrer, espera uma promoção que nunca vem, um reconhecimento que nunca chega, uma mudança que nunca começa, e o pior, acredita que o problema é você, que falta talento, sorte ou contatos. Mas o que te falta, na verdade, é o código certo. Você tenta vencer o jogo, mas está jogando com o código errado. É como tentar rodar um software de 2025
em um computador de 1990. Ele trava. Ele falha. Ele te faz sentir incapaz. Mas o erro nunca foi seu. Foi do código que colocaram em você. E quando você começa a questionar, o mundo te chama de ambicioso demais. Quando decide mudar, dizem que você mudou. Quando começa a prosperar, começam a se afastar. É o preço de reprogramar-se num mundo acostumado à escassez. A sociedade teme quem desperta, porque quem desperta para de consumir ilusões, para de trabalhar apenas para sobreviver. E começa a enxergar o que sempre esteve diante dos olhos. Observe o que te rodeia. As propagandas te ensinam a gastar, os bancos te ensinam a dever e o governo te ensina a depender. Mas ninguém te ensina a ser livre. Porque liberdade é perigosa. Um povo livre pensa, e quem pensa, não aceita. Por isso, a programação é reforçada todos os dias. Nos noticiários, nas redes sociais, nas conversas de bar. Cada piada sobre rico ladrão é uma semente de crença. Cada frase como "ninguém fica rico trabalhando" é uma âncora invisível. Você cresce rindo, mas sua mente grava. E o mais cruel é que essa programação vem disfarçada de amor. Filho, cuidado com dinheiro. Não quero que você sofra o que eu sofri. Melhor ter pouco e ser feliz. Eles queriam o seu bem, mas passaram o medo adiante. E o medo se tornou herança. Uma herança que você nunca pediu, mas carrega até hoje. Medo de perder. Medo de tentar. Medo de ser julgado. Medo de brilhar demais. E enquanto você teme, outros que aprenderam o código oposto crescem em silêncio. Eles acreditam que merecem. E por acreditarem, criam. E por criarem, possuem. E por possuírem, ditam as regras do mundo que você apenas obedece. Mas há um instante em que algo dentro de você desperta. Uma voz silenciosa que pergunta: e se eu não tivesse sido programado assim? E se a pobreza não fosse destino, mas uma escolha inconsciente? Esse instante é o início da liberdade, porque tudo o que é visto pode ser reescrito. E o que você está ouvindo agora é o começo dessa reescrita. A desconstrução do mito de que ser pobre é normal, de que trabalhar duro é o suficiente, de que dinheiro e espiritualidade não podem coexistir. A partir de hoje, cada crença será colocada sob a luz da consciência. E toda vez que uma voz antiga disser, "você não pode", você vai lembrar que essa voz não é sua. A escassez não é uma condição, é uma linguagem. E você pode aprender uma nova, mas para isso precisa silenciar as palavras antigas, as frases herdadas, as promessas quebradas, porque a mente é como um solo fértil, e tudo o que você planta nela cresce. O problema é que te ensinaram a plantar medo, e agora é hora de arrancar as raízes, mesmo que doa, mesmo que o mundo te chame de louco, mesmo que você tenha que recomeçar sozinho. A liberdade sempre começa no silêncio, e o silêncio, às vezes, é o som da alma sendo reprogramada. Você não está atrasado, está apenas despertando. E este despertar é a primeira faísca de uma mente milionária. Não milionária em números, mas em consciência. Porque a verdadeira riqueza começa dentro. E tudo o que é verdadeiro se expande. Continue ouvindo. Nos próximos momentos, você entenderá como identificar o código que controla a sua vida e como substituí-lo por um novo. O mundo tenta te convencer de que mudar é impossível. Mas lembre-se, o impossível é apenas o que ainda não foi tentado com a mente certa. Respire e se prepare. A partir daqui o jogo muda. E o programador é você. Você continua aqui. E isso já diz muito sobre você. A maioria não chega até aqui. Eles desligam o vídeo, voltam ao barulho, preferem o conforto da ilusão. Mas você escolheu permanecer. E permanecer no silêncio é o primeiro passo para ouvir o que o mundo tenta calar. Agora que você entende que foi programado, precisamos abrir o código, ler as linhas invisíveis que determinam suas decisões. Dentro da sua mente, existem arquivos como pastas que guardam tudo o que você acredita sobre dinheiro, merecimento e valor. Alguns desses arquivos
foram gravados há décadas. Outros, herdados de vozes antigas que já se apagaram. Mas todos eles continuam ativos, influenciando o que você ganha, o que você aceita e o que você acredita merecer. T. Harv Eker os chama de Wealth Files, arquivos mentais que diferenciam quem cria riqueza de quem apenas sonha com ela. Eles não são fórmulas, são formas de pensar. E enquanto você não trocar seus arquivos, nenhuma mudança será duradoura, porque a mente pobre e a mente rica vivem em mundos diferentes, mesmo que morem na mesma rua. Arquivo Umbura 1. Eu crio a minha vida. As pessoas ricas acreditam nisso. As pessoas pobres acreditam. A vida acontece comigo. E essa simples diferença separa quem age de quem espera. A mente pobre culpa o governo, a crise, o mercado. A mente rica entende que tudo é reflexo do que ela permite. A primeira sobrevive, a segunda constrói. A mente pobre vive reagindo. A mente rica, criando. E enquanto você reagir, será sempre personagem da história de alguém. Só quando decide criar, se torna autor da sua própria. Arquivo Nômila 2. Riqueza é uma consequência, não o objetivo. Quem tem mentalidade rica entende que dinheiro é resultado, nunca o prêmio. Já quem tem mentalidade pobre corre atrás dele, como quem tenta pegar fumaça com as mãos. Quando o foco é o dinheiro, ele foge. Quando o foco é valor, ele vem. A riqueza não é o tesouro, é o eco. E esse eco responde à frequência do que você entrega ao mundo. Você quer mais? Então, entregue mais. Mas não mais esforço, mais consciência. Porque o esforço sem direção é apenas exaustão disfarçada de virtude. Arquivo Nama 3. Pessoas ricas assumem responsabilidade total. Não existe culpa na mente rica. Existe causa e efeito. A pobreza emocional nasce do vitimismo, do "a culpa não é minha, não deu para mim, ninguém me ajuda". Mas a verdade é brutal. Enquanto você culpar alguém, você entrega o controle. E o controle é o que define quem comanda a própria realidade. A mente rica não procura culpados, procura soluções. E é por isso que ela evolui. Não porque tem sorte, mas porque tem responsabilidade. Responsabilidade é o preço da liberdade, e poucos querem pagar. Arquivo Nama 4. Ricos focam em oportunidades, pobres focam em problemas. Você já percebeu como quem vive reclamando nunca prospera? A mente pobre enxerga o obstáculo e recua. A mente rica vê o mesmo obstáculo e enxerga uma brecha, um caminho que os outros não viram. Problemas são filtros naturais. Eles separam quem quer de quem finge querer. E é por isso que as oportunidades estão escondidas dentro das dificuldades. Mas para enxergá-las, é preciso mudar o foco. A vida não muda quando o problema desaparece. Muda quando você muda o olhar. Arquivo Nebula 5. Pessoas ricas admiraram outros ricos. Enquanto a mente pobre inveja, a mente rica observa e aprende. A inveja é uma confissão inconsciente. Eu também quero, mas não acredito que posso. Por isso o invejoso ridiculariza, porque é mais fácil zombar do que aceitar que ele mesmo desistiu. Mas o admirador se aproxima, analisa, modela, aprende, e com o tempo se torna também digno de ser admirado. A mente pobre quer derrubar quem está acima. A mente rica quer aprender como ele chegou lá. A diferença está no ego. Um busca validação, o outro evolução. Arquivo Númbula 6. Ricos associam-se a pessoas positivas e bem-sucedidas. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, mas poucos levam essa frase a sério. Cada pessoa à sua volta é uma linha de código que influencia o seu sistema. Alguns atualizam seu software, outros o corrompem silenciosamente. Se você quer crescer, precisa sair do ambiente onde todos reclamam e ninguém age. O ambiente é mais forte que a vontade. E continuar cercado de mentalidade pobre é como plantar flores num deserto. Elas murcham, mesmo que tenham raiz. Arquivo Mundo A7. Ricos aprendem continuamente. A mente pobre acha que já sabe o suficiente. Eu não preciso de curso.
Isso não é para mim. Mas o aprendizado é o único investimento que não se desvaloriza. O conhecimento é a única moeda que o tempo não consome. A cada livro lido, a cada aula assistida, você reescreve uma parte da sua programação. Mas a mente pobre resiste, porque aprender exige humildade. E humildade exige reconhecer que o velho eu estava errado. Aprender é um ato de coragem, e coragem hoje é um bem escasso. Arquivo, o Nubla 8. Pessoas ricas preferem ser pagas por resultado. Pobres preferem ser pagas por tempo. A mente pobre vende horas. A mente rica vende valor. A primeira busca segurança. A segunda busca liberdade. O tempo é finito, mas o valor pode ser multiplicado infinitamente. Quem vende tempo troca vida por sobrevivência. Quem vende resultado cria vida através da utilidade. E é por isso que poucos enriquecem, porque o sistema educacional foi feito para formar empregados, não criadores. Te ensinaram a buscar estabilidade, não abundância. Mas estabilidade é apenas medo disfarçado de prudência. Arquivo Múmula 9. Ricos administram bem o dinheiro, pobres o ignoram. Quando o salário cai, a mente pobre pensa em gastar. A mente rica pensa em multiplicar. Enquanto a primeira foge dos números, a segunda os domina. Dinheiro é energia, e energia precisa de direção. Quem não controla o próprio dinheiro é controlado por quem entende dele. A educação financeira é o idioma da liberdade, e quem não o fala sempre dependerá de quem o domina. Arquivo NAMBRE 10. Ricos são excelentes receptores, pobres são pobres receptores. Você já percebeu como muitas pessoas rejeitam elogios? Ah, imagina. Nem é tanto assim. Essa rejeição é um reflexo da crença de que não merecem receber. Mas quem não sabe receber, nunca terá. Porque o universo entrega na medida da sua capacidade de aceitar. A mente pobre se envergonha do sucesso. A mente rica o celebra. Não por vaidade, mas porque entende que quanto mais recebe, mais pode oferecer. Receber não é egoísmo, é gratidão expandida. Eker diz que esses arquivos não são segredos, são espelhos. Eles revelam o que você acredita sobre si, e acreditar é o código que define o seu destino. Mas atenção, você pode ler todos os livros, decorar todas as frases, assistir a todos os vídeos e ainda assim continuar pobre. Porque conhecimento sem reprogramação é apenas distração. O que muda a sua vida não é saber o arquivo, é reescrevê-lo. Agora, feche os olhos por um instante. Pense em qual desses arquivos vibra mais dentro de você. Qual deles te expõe? Qual deles você rejeitou porque doeu reconhecer? A dor é o indicador de onde o código está ativo. E todo código que incomoda é o que mais precisa ser reescrito. Você não é o arquivo, você é o programador. E a cada decisão, a cada pensamento consciente, você atualiza a mente que antes te controlava. Mas lembre-se, o mundo não quer que você mude esses arquivos, porque se todos fossem ricos em consciência, o sistema entraria em colapso. Eles precisam de quem aceite pouco, de quem se contente com o mínimo, de quem chame prisão de estabilidade. Por isso, cada vez que você tenta se libertar, a programação reage. Ela cria distrações, dúvidas, culpas, te faz pensar que não é o momento. Mas o momento nunca será favorável. Ele precisa ser criado. E só quem entende isso rompe o ciclo. Você já percebeu como tudo parece se repetir? Você promete que dessa vez vai ser diferente. Mas o resultado é sempre o mesmo. Um passo à frente, dois para trás. Um ganho, uma perda, uma esperança, seguida de cansaço. É aqui que mora o verdadeiro cárcere. O loop da mente programada. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de desprogramação. O que te prende não são as contas, nem a falta de oportunidade. É o padrão invisível que faz você agir, pensar e sentir sempre do mesmo jeito. A mente é uma máquina previsível. E quando ela é programada para sobreviver, ela rejeita tudo o que ameaça a sua zona de conforto, mesmo que essa zona seja uma prisão. A mente pobre tem medo do novo. Ela chama o desconhecido de perigo. Ela escolhe o certo, mesmo que doa, ao invés do possível, mesmo que cure.
Por isso, mesmo quando o sucesso bate à porta, você hesita. A mente programada sussurra: e se der errado? E se rirem de mim? E se eu perder tudo? Mas o que ela nunca te diz é que você já está perdendo tudo. A cada dia em que escolhe continuar igual. Há um mecanismo oculto, um ciclo quase hipnótico. Crenças, emoções, ações, resultados. Reforço das crenças. É assim que o sistema se mantém. Você acredita que nunca consegue. Essa crença cria medo. O medo gera indecisão. A indecisão te faz perder oportunidades. O fracasso confirma o que você já acreditava. E o ciclo recomeça. É uma engenharia perfeita da estagnação. E o pior, ela te convence de que é culpa sua. Você diz: não sou bom com dinheiro. E a mente responde: viu? Eu te avisei. Você tenta guardar, mas aparece uma urgência. Sempre. Você planeja empreender, mas o medo de arriscar vence de novo. Você tenta prosperar, mas a velha voz te sabota antes mesmo de começar. Essa voz não é você. É o código rodando em segundo plano. É a programação da pobreza fazendo seu trabalho. E ela é eficiente, porque trabalha através das suas próprias emoções. Quando o medo aparece, você chama de intuição. Quando procrastina, você chama de cansaço. Quando recua, você diz que não era o momento certo. Mas tudo isso são máscaras da mesma prisão. O medo da expansão, a rejeição ao merecimento, a fidelidade inconsciente ao sofrimento. Você se acostumou a sofrer, e quando algo dá certo, seu corpo estranha. A paz te assusta, o sucesso te desconforta, porque o cérebro programado para a escassez acha o caos mais seguro do que a abundância. Pense nisso. Quantas vezes você já sabotou uma oportunidade real? Um relacionamento saudável, um negócio promissor, um novo caminho, e depois justificou dizendo que não era para ser? Não era destino. Era o seu termostato interno regulando tudo de volta ao nível que ele considera normal. Normalmente, um nível de escassez confortável. É assim que a mente pobre sobrevive. Ela não busca crescer, ela busca estabilidade. Mas estabilidade é apenas estagnação com outro nome. E o mais cruel é que essa prisão é invisível. Você não sente as correntes, mas elas estão lá, em cada escolha inconsciente que você faz. Quando você escolhe o barato, mesmo sabendo que o caro duraria mais. Quando evita estudar, mesmo sabendo que o conhecimento te libertaria. Quando aceita menos, mesmo sabendo que merece mais. A pobreza não é ausência de dinheiro, é ausência de consciência. E a mente pobre vive na defensiva. Ela pensa: se eu não esperar nada, não me decepciono. Se eu não arriscar, não perco. Mas ao se proteger da dor, você se protege também do crescimento. A dor é o portão da mudança. E a maioria morre do lado de fora. Observe a repetição. O emprego que prende, as dívidas que voltam, os relacionamentos que drenam. É o mesmo padrão, com rostos diferentes. O universo não é cruel, ele é pedagógico. Ele repete as lições até que você aprenda. E enquanto você não aprender, o ciclo continua. O nome disso é frequência. Você vibra em escassez, e a escassez te responde. Você vibra em medo, e o medo te visita. Você vibra em merecimento, e o mundo começa a abrir portas que antes nem existiam. Mas para mudar a frequência, você precisa encarar o espelho. Não o espelho do banheiro, mas o espelho interno, aquele que mostra o que dói. A mente programada teme esse espelho, porque nele ela vê o que tem evitado, a verdade. A verdade de que ela mesma se prendeu, de que o sistema não te amarra com correntes de ferro, mas com ideias, e ideias são mais difíceis de quebrar do que grades. Você quer liberdade? Então, vai precisar morrer. Não o corpo, mas o velho eu. O eu que acredita que não pode, que não sabe, que não nasceu para isso. Esse eu precisa morrer para que outro nasça. E toda reprogramação é uma espécie de morte. Uma morte simbólica, a morte do eu limitado. O renascimento da consciência. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. A mente não quer ser feliz. Ela quer ter razão.
mesmo que a razão te mantenha infeliz, mesmo que custe sua paz, sua abundância, sua vida. Ela quer validar a própria crença. Por isso, se você acredita que a vida é difícil, ela vai provar isso a cada dia. Se acredita que ninguém te ajuda, vai atrair pessoas que confirmem isso. E se acredita que dinheiro é problema, ele sempre será. A mente é uma máquina de confirmação. E até que você quebre o padrão, ela continuará provando que você está certo, mesmo que isso te destrua. Agora pense, quem você seria se não tivesse medo? Quem você seria se acreditasse de verdade que merece prosperar? Quantas portas abririam se você parasse de pedir permissão? Você nasceu com poder, mas te ensinaram a pedir desculpas por ele. E enquanto pedir desculpas por ser grande, continuará vivendo pequeno. A reprogramação começa quando você decide parar de repetir frases que não são suas. Quando começa a observar cada pensamento como quem observa uma tempestade. Você não é a tempestade. Você é o céu por trás dela. E o céu sempre permanece. A partir de agora, cada vez que a mente tentar te limitar, você vai respirar fundo e responder em silêncio. Esse pensamento não é meu. E ao fazer isso, você começa a se libertar. O mundo não quer que você pense assim, porque o dia em que todos acordarem, o jogo acaba. Por isso, a distração é o novo cárcere, e o silêncio é a fuga. Continue em silêncio. Continue aqui. No próximo bloco, você vai descobrir como começar a reprogramar-se conscientemente. Como apagar o código antigo e instalar o novo. Mas antes, lembre-se, a pobreza é um acordo, e você pode romper esse contrato a qualquer instante. Respire. A desprogramação começou. Você já fez o reconhecimento. Já escutou as correntes invisíveis. Agora te vem a parte perigosa. A parte que exige coragem. A parte em que o velho você precisa morrer para que outro possa nascer. Peça primeira, consciência. Sinta cada crença. Observe cada pensamento que surge. E pergunte-se, essa voz, esse medo e de quem é? Não responda rápido. Deixe o silêncio preencher, porque o silêncio revela aquilo que o barulho oculta. Lembre-se, você não tem crenças. Você é crenças, até este momento. E são elas que determinaram tudo até aqui. Mas o que determina tudo pode ser reescrito. Peça segunda, entendimento. Volte à sua infância, aquelas frases que ouviu sem ouvir. O dinheiro não traz felicidade. Melhor ser honesto do que rico. Elas tinham razão. Elas te moldaram. E não apenas moldaram, gravaram. Iker fala sobre isso, que nossas programações vêm de 3 fontes principais: o que nos disseram, o que vimos os outros fazerem e os incidentes que marcaram. Reading Graphics, Blast 2, Medium, Piles 2. Você já ouviu isso antes. Agora, entenda que essas memórias não são você. São arquivos. Peça terceira, desassociação. Essa é a parte em que o silêncio se faz mais forte, porque a mente resistente luta. E ela luta com vozes suaves que te convencem a desistir antes de começar. Feche os olhos. Imagine-se retirando as placas-mãe da programação antiga. E lembre-se, a dor de retirar não é uma falha. É o sinal de que pressão está sendo liberada. Você fez tudo conforme as regras e ainda assim não chegou lá. Por isso não era você que estava errado. Era o código que estava desatualizado. Peça quarta, recondicionamento. Agora vem a criação silenciosa da nova programação. Declare para si, eu mereço abundância. Sinta, eu sou criador da minha vida. Repita, eu recebo com gratidão e ofereço com generosidade. Essas declarações não são mágicas, são vibracionais. Seu corpo, sua mente, seu silêncio, todos respondem. Conforme T. Wecker propõe, você muda o blueprint interno para elevar o termostato financeiro. Reading Graphics Plus 1. Porque enquanto seu termostato estiver programado para menos do que merece, você vai ganhar sim, mas não vai ficar. Você vai subir e vai descer. O ciclo se repete, mas quando o novo código assumir, você ganha e fica. Você prospera e resiste. Você cria e expande. Agora, tarefa silenciosa.
Enquanto ouve este vídeo, deixe as palavras penetrarem. Não tente mudar hoje. Permita-se sentir. Permita-se perceber. Permita-se ser inquietado. Porque incômodo é o ponto de partida da transformação. E nesta travessia, você encontrará 3 chaves. Será o seu muito diferente do que costumam chamar de suficiente. Se você admite suficiente como destino, está programado para voltar à escassez. Se você admite muito como possibilidade, está abrindo a porta da abundância. Será o seu valor interno maior que o valor externo que te impõe. Não se valide pelas migalhas. Não se acomode por gratidão ao mínimo. Gratidão não exige limitação. Gratidão recebe. E quem recebe, prospera. Será o seu silêncio mais alto que a voz da massa. Quando você decide caminhar diferente, os que seguem o padrão te chamam de radical. Não resista a isso. A massa tem o padrão programado. Você está fora dele agora. Esta é a reprogramação silenciosa. Sem fanfarra, sem plateia, sem aprovação. É no escuro, é no íntimo, é no antes de dormir, no quando ninguém vê. E é nessa história que se revela a sua nova mente. Não uma mente cheia de fórmulas, mas uma mente livre de correntes. Prepare-se para o próximo bloco, onde veremos o convite à liberdade, o caminho final para usar o novo código e virar o jogo de dentro para fora. Até lá, saiba que você está mais perto do que pensa, porque a revolução interna começa no menor ato consciente. E esse menor ato foi você ficar, você ouvir, você decidir. Respire fundo e deixe a nova programação entrar. Silêncio. Ouça o som que não se escuta. É o som da mente se expandindo, o som de alguém que começa a se libertar. Você passou por um labirinto de crenças, viu as paredes, tocou as grades invisíveis. E agora, pela primeira vez, há uma fresta de luz. Ela não vem de fora, ela vem de dentro. Essa luz é a consciência, e a consciência é o primeiro sinal de liberdade. A maioria vive sem vê-la. Acorda, trabalha, reclama, dorme, repete, repete, repete. E chamam isso de vida. Mas o que você chama de rotina é apenas um programa em execução. E o que diferencia o programado do desperto é a coragem de escolher diferente. Você está aqui porque decidiu ver o código. E uma vez que o código é visto, ele perde o poder. A liberdade começa como um incômodo. Ela incomoda porque destrói o que te mantinha seguro. E o primeiro ato de liberdade é este: permitir-se desconstruir. Você não é o que te ensinaram. Você é o que decide acreditar a partir de agora. O mundo vai tentar te puxar de volta. Vai usar a culpa, o medo, o rótulo. Vão dizer, você está diferente. Você se acha melhor. Você mudou. E estarão certos. Você mudou. Mas só quem muda se encontra. O caminho da liberdade é solitário, porque poucos suportam o eco do próprio pensamento. Mas é no eco do silêncio que nasce a voz da verdade. Não se apresse, não corra, não busque atalhos. A pressa é mais uma armadilha da escassez. Quem quer prosperar rápido, ainda pensa como pobre. Quem pensa em consistência, já começou a pensar como rico. A riqueza verdadeira não está no quanto você tem, mas no quanto você se expande. E a expansão é lenta, dolorida, mas inevitável quando a mente desperta. Agora, olhe à sua volta. Perceba o mundo com novos olhos. Nada mudou. E tudo mudou. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, mas você já não vibra na mesma frequência. Onde antes havia inveja, agora há compaixão. Onde antes havia medo, agora há observação. Onde antes havia pressa, agora há presença. Você não quer mais competir. Quer compreender. Não quer mais provar. Quer viver. E viver de verdade é o maior ato de riqueza. Mas a liberdade cobra um preço. E o preço é simples. Você nunca mais poderá fingir que não sabe. Depois de ver, não há mais como voltar a ser cego. Depois de acordar, não há mais sono profundo que te embriague. Depois de sentir o poder da consciência, a ignorância se torna prisão.
E é aqui que muitos desistem, porque ser livre exige responsabilidade. E a responsabilidade assusta, mas há uma paz em carregar o próprio destino. Há uma leveza em saber que o futuro depende de você. E é essa leveza que o sistema não quer que você descubra. Você foi condicionado a acreditar que liberdade é luxo, mas liberdade é natureza. Ela sempre esteve em você. Só estava soterrada sob o medo, a culpa, as vozes, os conselhos, as promessas vazias. Agora, você começa a escavá-la. E a cada camada removida, um pedaço da sua essência volta a respirar. É o renascimento do seu poder pessoal. Não um poder de dominação, mas de criação. O poder de ser quem é, sem pedir autorização ao mundo. A mente rica não é a que possui, é a que cria possibilidades. Ela entende que dinheiro é apenas energia, um reflexo do valor que você oferece. Você não precisa correr atrás do dinheiro, precisa correr atrás de consciência, porque o dinheiro é consequência. A consciência é causa, e quem domina a causa nunca mais teme o efeito. Feche os olhos, respire devagar, sinta o corpo, sinta-o agora. Tudo o que você precisa está neste momento. A abundância não é um destino, é um estado. E o estado de abundância nasce quando você para de lutar contra o fluxo e começa a fluir com ele. Você não precisa provar nada a ninguém. Você só precisa permitir-se viver em plenitude. E isso ninguém pode tirar de você. Então aqui vai o convite. Desligue o mundo por alguns minutos todos os dias. Sente-se em silêncio e repita: eu crio a minha vida. Eu sou abundância. Eu mereço receber. Eu não tenho medo de prosperar. Essas frases são chaves, mas não adianta apenas dizê-las. É preciso senti-las. Deixe-as se tornarem respiração, movimento, ritmo. É assim que a nova programação se instala, não pela força, mas pela constância. Você foi programado para ser pobre, mas pode reprogramar-se para ser livre. E liberdade é a nova forma de riqueza. A partir de agora, viva com propósito. Agradeça com presença. Trabalhe com consciência. E receba com gratidão. Porque a abundância não é prêmio, é consequência. E você finalmente entendeu o código. Se esta mensagem encontrou você, não foi por acaso. O algoritmo não erra. A vibração atrai. Então, se ainda está ouvindo, é porque algo em você decidiu despertar. E a partir deste instante, nada mais será igual. Antes de ir, lembre-se do nosso ritual. Respire fundo, deixe o vídeo rodando e permita que a frequência dessa reflexão continue ressoando dentro de você. Inscreva-se, ative o sininho e que o silêncio da consciência te acompanhe até o amanhecer. Boa noite e bem-vindo à sua nova programação.